Então, hoje nós temos com vocês o Cícero Fornari, que é o nosso palestrante de hoje. O Cícero, ele é músico, palestrante motivacional e professor de meditação na Brahma Kumaris, em Brasília, né? E também o nosso tema de hoje é agentes de transformação, valores e virtudes para o despertar interior. Então, bem-vindo, Cícero, muito bom estar aqui, né? Então, agora a palavra é com você. Bem-vindo você e bem-vindo todos. Ok. All right. Estamos em destaque. Então, obrigado pelo convite, né, da editora. Agradeço também a meditação que a Joana conduziu, sua abertura. E esse tema de hoje, agente de transformação, eu acho especialmente interessante pela palavra transformação, que tem várias outras palavras dentro. Não é? Eu sempre, como músico, como, né, escrevendo letras e tudo mais, a gente presta atenção muito nesse nesse transforma, nesse forma, nesse ação. Ainda mais que me pediram para fazer essa palestra com algumas referências, né, e unir, e com alguns apontadores, né, para o livro da editora Brahma Kumaris, né, Vivendo Nossos Valores, que é um livro de vários autores, né? Um livro coletivo, tem o Ken O'Donnell, tem o John O'Connell, tem o Sister Gayatri, não é? Anthony Strano, e mais alguns até. Então, vamos ver se a gente consegue. E também, como eu sempre gosto de colocar algumas músicas, gosto também de usar minha própria experiência pessoal, não é? Ilustrando essas histórias, não é, que a gente conversa. E também perguntei para várias pessoas que são agentes de transformação, tanto espirituais como sociais, educacionais, e eles me enriqueceram várias respostas, não é? Quais seriam essas virtudes, esses valores que esse agente transformador deveria ter, e eu vou ler daqui a pouco também, não vou citar nomes, mas vão se reconhecer aí, alguns deles estão vendo, não é? Essa palestra. Então, eu queria começar com como se fosse um corte de filme, assim, numa cena em que eu, o Cícero, com 15 anos de idade, era aluno do Colégio Marista, em Brasília, nos anos 70, acho que era 74, por aí, 14, 15 anos. E até que era um aluno razoável, bem quisto por todos, mas eu era o palhaço da turma. Vocês imaginam, eu com 15 anos, não é? Piadas, não sei o que mais e tal. Ainda mais tinha estudado alguns anos em colégio militar, que era uma coisa, não é, muito rígida. Quando eu entrei na primeira vez, assim, quase, né, já maiorzinho no Marista, então, né, os professores riam comigo, me mandavam para fora de sala rindo. Gostei, Cícero, mas vai lá para a diretoria. Até que no final do ano, um dos diretores me chamou e falou: Cícero, olha, a gente gosta de você e tal, mas a gente está fazendo uma limpa aqui nessa escola. As pessoas que não se adequam aqui vão ter que, né? É o colégio dos filhos dos embaixadores, né? O neto do presidente Médici, que era o presidente da época, era da minha sala, não é? Então era uma coisa que eles queriam, né? Enrijecer um pouco ali também para combinar com o momento da época. E eles falaram assim: olha, tem uns alunos aqui que eu sei que você conhece todo mundo, você é amigo de todos, a gente sabe. E alguns alunos fizeram uma bagunça terrível numa sala, botaram fogo lá na televisão, quebraram várias cadeiras, penduraram cadeiras nas persianas, jogaram para fora, arregaçaram a sala, né? E se você não falar, você vai ser expulso, vá com várias outras pessoas, quer dizer, convidado a me retirar, né? Não foi bem uma expulsão.
você vai ter que estudar no ano que vem em outra escola, porque aqui você não fica. Eu falei assim, olha, então, infelizmente, estou indo, tchau, tchau. E aqui em Brasília, os dois únicos colégios que aceitavam alunos nessa situação eram o Centro Alvorada e o Centro Educacional Planalto. Fui para o Centro Educacional Planalto, fiz minha matrícula, meus pais assim, né, de olho regalado comigo, meio de castigo, me tiraram vários privilégios. E no primeiro dia de aula, estava eu lá assim, não tinha começado ainda, estava meio vazio, daí tinha um cartaz enorme escrito com letras de isopor: quando pais, professores e alunos se unem, constroem um país. Eu falei, constroem um país? Se eu mudar aquela letra aqui, tirar aquela outra do outro cartaz, fica um destroem um país. Me achando muito engraçado, fui lá e estava mudando. Quando eu acabei de fazer essa mudança, no cartaz enorme, no meio da parede da recepção da escola, olhei para trás, estava um inspetor de disciplina lá, o famoso Chicão, com bigode, falou, o senhor me acompanhe, por favor. Me levou lá na sala da diretoria, pronto, já pensei, pronto. Você expulso no meu primeiro dia de aula do Centro Educacional Planalto, que é o colégio que recebe os outros que foram mandados embora das outras escolas. Estou frito, meu pai vai me matar. Já imaginei meu enterro, meus amigos carregando o chão, reclamando do peso que já era grande naquela época, assim, né? Visualizei a cena, mesmo. Nem cheguei lá, sentei na frente da diretora, era uma senhora pequenininha, devia ter 1,60 m, magrinha, com olhos verdes, um cabelinho loiro de senhora ali e tal, com aquele óculos assim pela metade de quem lê. Depois de uns 2 minutos ela olhou para mim e com o olhar mais doce que eu já tinha sentido em qualquer funcionário ou professor de escola, olhou para mim e falou assim, meu filho. No meu filho já, e no olhar já derreti toda ali, né? Meu filho. Eu passei a noite inteira fazendo aquele cartaz lá, daí vem você e faz isso, você vai vir comigo e nós vamos refazer esse cartaz. Tudo bem? Eu falei, claro, nossa, mas revivi naquele momento, né, em vários sentidos, e depois eu descobri que essa senhora chamava-se, né, porque ela já foi dessa para melhor, Dona Josmelinda Alves Poche, que era a diretora da escola, casada com o diretor da escola, e metade dos professores eram filhos dos dois, que vinham de um casamento anterior. E eu acabei virando quase como um filho dela, ajudando as atividades da escola. Né? E depois, o que é mais impressionante nesse caso, é que eu descobri que ela fez isso com centenas de alunos durante uns 20 anos. Hoje, o que começou como um prézinho, do Centro Educacional Planalto, virou uma escola de primeiro grau, segundo, é uma faculdade Planalto. Pequeno, mas é. E conheci muita gente boa lá, me dei muito bem nesse colégio e tal. Então, eu sinto que quando a gente fala em agente transformador, na minha vida, não é a Dona Jósima, que considero a minha segunda mãe, foi um agente transformador que me transformou. Então, é interessante como que uma pessoa com um olhar, com uma vibração, com uma frase, muda totalmente a vida. Principalmente eu já estava achando, não tenho jeito, eu fui mandado embora de uma escola. Estou aqui na escola dos outros. E era uma escola, o pessoal de lá não era brincadeira, não. A polícia, quando passava na frente ali, não podia andar devagar, porque era recebida a pedradas. A Brasília dos anos 70 não era uma coisa tão estática quanto as pessoas falam hoje em dia, não. Tinha várias coisinhas acontecendo ali e aqui. Mas eu dei uma acalmada total, entrei para a família Planalto, sou amicíssimo dos filhos, dos netos, os netos que eu conheci andando de velocípede, de Tonquinha, são os atuais diretores e administradores da escola, e a filha da Dona Jósima, Tânia, uma das minhas melhores amigas, também tomou o lugar dela, e é muito parecida com a mãe.
mesmo jeito, mesmo olhar, não é? Então, um agente transformador. O livro do Ken O'Donnell e do Anthony Strano e da Sister Gayatri e do John McConnell, ele dá um método, uma metodologia. Tem história ali para a pessoa usar durante anos, não é? Tem workshops, não é? Propostas, meditações, que a pessoa pode ir desenvolvendo, né? Esse livro, ele pode ser usado durante muito tempo. E eu aqui, daqui a pouco, vou falar de outras pessoas que eu conheci usando, né, esse método Vivendo Valores, né, que foi sendo modificado com o tempo até chegar nesse modelo atual do livro. Vamos falar um pouco deles também, como agentes transformadores. Mas daí, eu pensando, né, a primeira ideia de quando uma pessoa é professor de meditação, como eu, quando a gente pensa em ser um agente transformador, a gente sabe que é impossível você transformar alguma coisa profundamente se você mesmo não se propõe a essa transformação consigo mesmo. Eu lembro de uma atividade que o Ken O'Donnell fazia, tanto com a gente como com as pessoas das palestras, né, tanto quanto com os professores de meditação, quanto as palestras nas empresas, que ele botava uma pessoa na frente da outra e falava assim: agora vocês vão ficar de costas uma para a outra, de outro para uma, e modifiquem alguma coisa na sua aparência, e depois voltem, modifiquem 3 coisas, e depois se voltem, e um vai adivinhar o que o outro mudou. E 99 das transformações eram coisas minúsculas, era uma gola um pouco mais para cá, uma sobrancelha mais descabelada, alguma coisa, uma mecha de cabelo. E ele usava isso, né, além de ser uma coisa engraçada, porque algumas pessoas, né, iam além disso, é claro, para mostrar que quando nós falamos em transformação, muitas vezes nós estamos pensando numa maquiagem, uma adaptação aqui, uma coisa lá. E o ser humano tem uma capacidade de gerar felicidade, gerar conhecimento, de gerar uma otimização da experiência humana, né, de relacionamentos, de trabalho, de comunidade, que está sendo minimamente aproveitada. E as atividades que ele propõe, as atividades que também são ligadas à meditação, Raja Yoga, expandem isso o tempo todo. A gente vai expandindo, vai se conhecendo, vai, não é, vendo que nós podemos ser mais felizes, podemos ser mais inteligentes, que a maturidade não é sinônimo de decrepitude ou incapacidade, muito pelo contrário, a gente vê pelos nossos líderes, pelas nossas professoras mais velhas, com mais de 100 anos, assim, inspirando o mundo inteiro, não é? Algumas já deixaram o corpo, quase todas, né? Mas nessa idade ainda faziam de tudo, com muita desenvoltura, uma inspiração, uma energia que a gente até de costas sentia quando ela estava chegando perto da gente, elas, né? Então, ser um agente de transformação passa por essa descoberta de quem nós somos. E a boa notícia é que esse conhecimento todo, não é que está no livro, não é que nós estamos comentando aqui, é um autoconhecimento na maior parte dele. Não é? Você mergulha dentro de você mesmo e você vai experimentando coisas que você não imaginava que ia experimentar. Porque quando nós olhamos para dentro, nós geralmente vemos as primeiras camadas de memória que estão na nossa frente. Vemos as contas a pagar, veja as notícias que eu vi, nossas preocupações. Agora, quanto mais eu mergulhar nesse mergulho profundo, que é a primeira metade da meditação, eu vou descobrindo joias de paz, amor, felicidade, verdade, poder, pureza, equilíbrio, entre outras coisas. Quase todos os métodos de meditação consistem no mergulho interior. O Raja Yoga, para nós, é metade da meditação. Outra metade, a gente, nessa consciência de alma, como nós chamamos, nos conectamos, estamos na frequência correta para entrar numa conexão amorosa com o Pai Supremo.
né, e absorver essa luz, paz e amor divinos e nos transformar num instrumento retransmissor, né, de valores, de virtudes, bem interessantes. Então eu já vou começar com uma música que fala sobre isso, sobre esse mergulho interior, e chama-se O Belo Está Aqui Dentro, né, que é justamente esse mergulho e essa descoberta. O belo está aqui dentro, me deixo mergulhar bem fundo pra voltar cheio de joias, pérolas, rubis, diamantes e esmeraldas e tudo que guardava esquecido. Foi uma estrela que me contou tudo isso. Foi uma estrela que sussurrou no meu ouvido. Belo está aqui dentro, me deixo mergulhar bem fundo pra voltar cheio de joias, pérolas, rubis, diamantes e esmeraldas e tudo que guardava esquecido. Foi uma estrela que me contou tudo isso. Foi uma estrela que sussurrou no meu ouvido. E continuando, sendo um agente transformador, perguntei para os meus amigos, colegas, dentro e fora da Brahma Kumaris, se eles se sentiam como agentes transformadores. E eles falaram, sinto. E eu perguntei, e quais os valores e virtudes ou características que vocês acham que são necessárias, né, para que isso aconteça, para essa pessoa ser um agente transformador de si mesmo e do mundo? E vieram muitas coisas, reflexões bem interessantes, vou ler só algumas, sem citar nomes. Mente aberta, coração valente e humildade. Criar um espaço de educação transformadora, conviver e ser junto com os alunos. Atitude, coragem, empatia, amor. Autotransformação, doação. Gratidão. Ouvir. Amor, de novo, uma das mais faladas. Uma boa conduta por parte do transformador. Alegria. Deve ser mantida a todo custo. Isso é bom, não é? Uma fé inabalável, rigor e correção, junto com conciliação. Isso é um cara que trabalha no setor jurídico. É interessante, ele juntou rigor, correção, associado com conciliação. Um dos nossos sêniores falou ser um instrumento de Deus. Amor, verdade, justiça, autopercepção, desapego de velhos hábitos, dar espaço para o novo, resiliência, compaixão, honestidade, contentamento, apreciação pela transformação dos outros. Né? Cada tema, cada
frase dessa dá um tema de uma palestra inteira, né? Às vezes a pessoa quer um transformador, mas se a pessoa não transformou exatamente naquilo que ele acha que é a meta lá, não tá bom. A gente ensina a voar, agora para onde que vai? A gente ensina a bater as asas, né? Se a pessoa vai voar ou não. Aprender com os percalços e derrotas. Isso eu achei muito interessante. Porque esse caminho do transformador, gente, ninguém transforma as coisas sem uma resistência dos que estão em volta dos transformados e dos próprios transformados. A gente vê isso pela própria meditação. Você cria um círculo de energia pelas suas ações, palavras e pensamentos na sua família, nos seus amigos, no seu trabalho, que quando você quer mudar, mesmo que seja para melhor, e as pessoas concordem que você precisa mudar para melhor, muitas vezes fazem pequenas coisas que puxam você para baixo de novo. Para aquele círculo de energia, quando você quer sair um pouco mais, voar um pouco mais alto, ser mais equilibrado, ser mais maduro, ser mais amoroso, o pessoal fala, está mudando, você vem com brincadeirinhas, com bobaginhas e tal, querendo catucar a pessoa ali para ela. Às vezes a pessoa tem todo o tempo do mundo, fala assim, olha, entrei num curso de meditação. Na hora que ele vai sair para a aula, acontece de tudo. Pedem para ele fazer isso, fazer compra, já que você vai sair, compra isso, aquilo lá, não sei o que mais. É impressionante essa história de percalços. Os pessoal que trabalha com educação, então, vocês sabem que os educadores são os campeões, junto com os policiais, e o pessoal de mídia, de problemas emocionais, devido à sobrecarga do trabalho. Você lidar com crianças e adolescentes é uma força muito grande, e muitas vezes não tem o apoio, e muito menos a remuneração coerente com o trabalho que eles estão fazendo. Fora essas influências políticas, tudo mais. As panelinhas. Eu, dando palestras pela Brahma Kumaris, fui algumas vezes em algumas FEBEMs, como a gente chamava antigamente, hoje tem outro nome que está me fugindo agora. Ela é em São Paulo, cada cidade tem um nome diferente. Fui no presídio de adulto, em Parelheiros também, e é interessante a Fundação Casa, lembrei. Fui em 6 unidades. E cantava, falava sobre meditação. Em algumas, a gente foi muito bem aceito, tal. Em algumas, parte do pessoal lá se via, não as crianças, mas os funcionários, principalmente o pessoal ligado à segurança, uma certa resistência. O pessoal da pedagogia entrava mais na onda, mas alguns não queriam, já tinham decidido que as crianças estavam estragadas para sempre, empurravam para esse lado, sem críticas, mas a gente lá, eu com outros professores, a gente continuou assim, e o interessante é que vários desses da segurança depois chegaram e falaram, olha, eu pensei que era uma coisa, eu vi que era outra, você me desculpe se a gente não apoiou aqui esse lance ou esse outro, mas a gente pode ir longe com essa história. Achei bem interessante. Outras coisas que falavam. Temos que ter um bom método para ser um transformador. Esse livro, Caminhos é outro livro do Ken. O Vivendo Nossos Valores, ele tem um método bem interessante, bem simples, bem usável. Mas a pessoa ela precisa estar nesse processo de autotransformação e precisa, para aguentar a pancada que vem de volta muitas vezes, estar segurando, estar atrelado ao sagrado, seja alguma religião, seja a meditação Raja Yoga, seja alguma coisa que dê
uma infraestrutura muito forte, porque a influência é muito forte mesmo. Eu lembro de, né, eu voltava no dia seguinte, assim, no dia eu não sentia nada, eu ficava meditando o tempo todo lá dentro, né? Tinha uma hora que a gente não sabia mais se a gente estava entrando ou saindo, de tanta porta que abria e fechava, abre uma, fecha outra, abre uma, fecha outra. Botavam o violão no raio-x, para ver se tinha alguma coisa dentro, né? Tantas coisas. Mas aí chegava em casa no dia seguinte, você sentia uma agonia, assim, alguma coisa, você olhava para a janela, assim, para a porta, via se estava aberto, se estava fechado, e daí você sentia que era energia que a gente tinha absorvido no dia anterior. Eu fico imaginando as pessoas que trabalham diariamente nesses lugares, pessoas que vão na rua, arte educadores, não é? E daí eu chego agora na segunda, não é, no segundo momento, né, de como se fosse um corte de um filme mesmo. Primeiro foi lá com a Dona Jósima, e quando eu estava aqui em Brasília, e estava retomando a meditação, porque a primeira vez que eu fiz a meditação eu não entendi muito, não levei muito a sério. Em 95, tinha uns 2 meses, a gente foi algumas aulas avançadas e foi embora. E voltei 5 anos depois. Mas voltei porque estava numa situação meio difícil, né? Tinha perdido meu emprego e tudo mais, tal, estava me sentindo até meio doente. E daí quando eu falava aqui em Brasília, não é? Entrei no centro de Raja Yoga, estava a Cida, como a mãe do centro, Aparecida Elsner, a Cristininha, a filha, o Rodrigo Ambros, o Célio, Raimundo, né? Pessoal bem interessante que me acolheram como uma família. De novo, novamente, desculpa a redundância, primeira, segunda aula, a Cida falou, olha, tem um trabalho voluntário, alguém para ficar na casa aí, fica com a chave e atualiza as fichas no computador dos alunos. Eu falei assim, eu posso fazer isso. Ela falou assim, tá bom, toma a chave, depois que você terminar, você joga pela janela. Eu falei assim, como é que você está me dando essa chave? Você não sabe se é algum bandido, assaltante, alguma coisa? Ela olhou bem na minha cara e falou assim, eu sei muito bem quem você é. Né? Com um olhar de amor também. E foi um recomeço. Dessa vez eu levei mais a sério, mais profundamente a meditação. Estava cercado de um pessoal muito inteligente, que puxava para a inteligência, para a lucidez, de uma maneira interessante. E as luzinhas foram se acendendo, e no ano seguinte eu já estava fazendo curso para professor de meditação Raja Yoga. Quando eu estava, né, mudei para São Paulo e tudo. Né, me chamaram para gravar o CD. Né. Aqui está no YouTube, né? Cícero Fornari, Bebê com Lobo, só dá uma olhadinha lá. Então, eu sinto que novamente eu fui tocado por uma alma transformadora, que estava se transformando também. Confiança, você olha e você dá confiança. O olhar da pessoa, não é? Conduz. Tem pessoas que falam, eu lembro de um colega de estúdio de som, que eu trabalhei há muitos anos em estúdio de som, de propaganda, e jingles e trilhas, falava para mim, Cícero, eu sempre espero o pior, porque daí quando vem o melhor, a gente está no lucro. Eu falei, Blush, o apelido dele era Blush. Blush, se você espera o pior, você está jogando energia para que esse pior aconteça, cara. Você está vuduzando seu próprio caminho. Não, mas eu sou assim, vou mudar, não sei o quê. Então, as pessoas não percebem que essa transformação é uma coisa dinâmica. O tempo todo somos transformadores de alguma coisa. Somos veículos de energias malignas, né, mais de raiva, arrogância, ganância, e medo, preguiça. Ou somos canais de energia espiritual, não é, divina, de amor, felicidade, paz, respeito. E a gente escolhe o tempo todo que tipo de energia eu estou conectando e transmitindo e o que eu estou transformando o tempo todo. Então é possível fazer essa escolha. E agora eu vou entrar com uma segunda música chamada Escolha Calma, que tem a ver com essa história também.
boas pra fazer, tantas coisas lindas de se viver, tantas coisas boas pra fazer, tantas coisas lindas. Eu escolho acalmar, eu escolho a alma, eu escolho, isso me acalma, eu escolho, isso me acalma. Paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade. La 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 la. Tantas coisas boas pra fazer, tantas coisas lindas de se viver, tantas coisas boas pra fazer, tantas coisas lindas. Eu escolho acalmar, eu escolho a alma, eu escolho, isso me acalma, eu escolho, isso me acalma. Paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade, paz, amor, felicidade. Somos as flores de um só jardim, zilhões de gotas de um mar sem fim. Somos as flores de um só jardim, zilhões de gotas de um mar sem fim. E entrando na terceira parte, outro momento transformador da minha vida foi quando, através da meditação, principalmente nos momentos matinais, eu comecei a sentir que estava sendo envolvido com amor, com carinho, com ternura, de uma maneira tão poderosa. Não é? Isso aconteceu em Campinas, de uma maneira tão poderosa, que eu senti uma transformação quase literalmente cerebral. Não é? Eu um dia cheguei, eu acho que eu falei com o Anselmo, que era um dos coordenadores, falei assim: Anselmo, acho que ou alguma coisa está mudando muito na minha cabeça, ou então eu estou tendo algum tipo de AVC, alguma coisa, porque eu não estou conseguindo fazer contas simples, estou escrevendo palavras errado, com S em C cedilha, no lugar, começando a palavra com C cedilha, alguma coisa assim. E eu ando na rua, assim, parece que estou sendo puxado para cima, assim, como se o centro de gravidade tivesse mudado. E ele falou assim: não, mas cada um experimenta as coisas da sua própria maneira, tal, né? E eu pensei comigo mesmo, durante tantos anos, usando a minha mente, meu intelecto, minha memória para bobagens e para coisas que não tinham uma importância fundamental, não é, para as pessoas e para o mundo. Agora que a gente começa a fazer isso, né, parece que a energia, foi o que eu senti na época, a energia está buscando outros lugares para
para circular, e daí eu entendi, não é? Que até a pureza é uma coisa recuperável, que é das coisas que foram faladas que o agente transformador usa, não é? Ou se sente bem transformando através da sua própria pureza. Não é? Quando você não percebe mais situações negativas, quando você não nota mais muitos defeitos nas pessoas, a não ser que algumas pessoas são muito exuberantes em mostrar seu defeito, daí fica quase impossível, mas você começa a sentir uma energia boa em todo mundo. E a partir de você sentir a sua própria energia através da meditação, dessa primeira parte em que você mergulha dentro de você mesmo. E a partir dessa energia, você sente muito mais vezes e muito mais intensamente a força do Pai Supremo vindo e te abraçando. Como a Joana falou na meditação inicial, ela foi uma das transformadoras da minha vida também. Estou me sentindo segura, Deus me enxerga como luz e não sei o que mais. Realmente, o Pai Supremo, ele é tão puro e tão constante nessa pureza, que ele não tem um corpo para enxergar o que a matéria faz. Para Deus, nós somos a constelação de estrelas que o circunda. Ele não vê planeta, não vê mar, não vê terra. Ele é luz, ele vê as luzes que somos nós. Então, esse é o elemento transformador mais poderoso que existe, é esse contato, não é? Como, não é? Falei antes, a Sister falou ser um instrumento de Deus. E você começa, no começo você só quer fazer isso, mas até você perceber que está acontecendo mesmo uma coisa nesse sentido, e que daí dá um ânimo maior, assim, você perceber também que você pode ajudar outras pessoas. Às vezes com a gente mesmo a gente é meio largado, mas quando a gente vê que o nosso aprimoramento pode ajudar outras pessoas, né? Quando a gente vai fazer comida para si mesmo, a gente faz uma coisinha mais michuruquinha ali, quando você está fazendo para outras pessoas, você quer, não é? Jorrar aquela energia boa para todo mundo. Então esse contato com o Pai é o terceiro mais profundo elemento transformador. As pessoas também falaram aqui, olha, compaixão, ser ilimitado, persistência, coragem, paciência. E no contato com o Pai Supremo, a gente percebe a profundidade dessas palavras. E deixam de ser palavras para ser um jeito de vida, para ser um jeito que você percebe como agir, como falar, não é? Como pensar, de enxergar as pessoas com esse olhar espiritual. Entusiasmo incansável, fé, foco, disciplina, compromisso, coragem, aceitação, né? E muitas mais coisas aqui, gente. Então, chegando nesse ponto, né, o bom do Raja Yoga, quando a gente fala ponto, a gente está falando em ponto mesmo, nesse ponto de luz central da história. Ser um agente transformador significa ser uma estação ambulante de meditação. Não é? Qual seria a proteção contra o rebote das energias negativas que estão dominando praticamente o mundo hoje? Não precisa ser nenhum gênio para, não é, sentir, ver e ler as notícias que eles não cansam de jogar em cima da gente, sobre guerra, sobre peste, sobre fome, né? Parece que os cavaleiros do Apocalipse estão ali esquentando os tamborins, não é? Então, você sente um medo das pessoas, a angústia e tudo, não é? Parece que não há uma expectativa, não há escolha, as alternativas políticas, sociais, espirituais, para muitas pessoas, estão fechadas, assim, não há o que escolher. E daí a gente percebe que há esse caminho espiritual, num amplo sentido da palavra, no sentido ilimitado, em que você descobre quem você é, que ser filho de Deus não é um título para pedir coisas, mas é um título que vem junto com uma habilidade de você criar, sustentar e destruir o seu mundo interior,
de pensamentos, palavras, ações, você cria quando você se recria sutilmente nessa imagem de estrela de luz, que é paz, amor, felicidade, verdade, poder, pureza, equilíbrio, você sustentando esses pensamentos, essas vibrações para você e para as outras pessoas, você está sendo um sustentador, e fazendo isso você está sendo um destruidor de todas as negatividades, dos medos, das angústias. Então, esse terceiro elemento, não é, que é essa conexão com o Pai, vem de um modo muito gostoso, muito prazeroso. Não é ser um agente transformador, não é uma coisa de choro e ranger de dentes, e não é privações absurdas, vem de uma liberação, de uma leveza, não é? Vem de uma harmonia, vem de com um prazer muito grande. Não é? Isso que eu acho muito interessante. Não é possível a gente ser extremamente espiritual e estar sentindo muito prazer, um deleite. Não existe prazer maior de você compartilhar a energia divina. Não existe prazer maior do que você estar ajudando as pessoas de alguma forma que você sente que elas sentem que estão sendo, não é, que estão aprendendo alguma coisa para vidas e vidas e vidas futuras. Então essa é a proposta. E eu vejo o livro do Ken O'Donnell, né, poderia ser uma coisa mais pesada, mais grossa, cheia de referências, e né, eles têm cultura para isso, todos os autores citados, mas eles conseguiram deixar de um jeito leve, de um jeito prático, um jeito gostoso de ler. As atividades são leves, são lúdicas, não é? São divertidas. E nisso eu chego na outra pessoa que eu queria citar, nas duas outras, né? Uma é a Ana Oliveira, que foi, não é, que lidou um pouco com durante alguns anos sobre esse assunto do Vivendo Valores dentro do Raja Yoga de São Paulo, que assumiu, vestiu essa camisa e virou professora de meditação para sentir profundamente ela como educadora, não é, de crianças que precisam disso, né, da periferia e tudo. Ela vestiu isso e está profundamente trabalhando com esse tipo de coisa e com esses conceitos profundos até hoje. Não é? Uma boa amiga, né? E faço essa menção honrosa. Tem tanta gente para falar, mas eu escolhi algumas pessoas assim que eu achei interessante. E também a pessoa que eu vi que transformou isso em prática, não é, em São Paulo, de um jeito também poderosíssimo, não é? Ela foi contratada pelo Instituto Rogacionista ali da Água Branca. A Água Branca é um bairro engraçado em São Paulo, porque ele é uma tripinha que se estende, assim, então faz fronteira com vários bairros ali na Santa Marina, do lado, né, Avenida Santa Marina, do lado dos Cristais Santa Marina, lá, ou esse nome parecido, e fez com um jeito tão despojado e apaixonado, implementou ela e o Paulo, outro professor, durante vários anos, isso ali, né. O Instituto Rogacionista é uma escola de primeiro e segundo grau, com ênfase no estudo, no ensino profissionalizante, bem interessante, e eles assumiram essa proposta, que eu encontrava, e ela me chamava para cantar lá, porque ela usava o meu CD, às vezes, em meditações e tudo. E interessante eu ver na rua, né, adolescentes paulistanos ali, não é, atravessando a estrada de ferro ali, do lado da avenida ali, da fábrica da Santa Marina, dos topwares, e, né, dos vidros e copos e pratos. Eu indo com o violãozinho, dando palestra, ninguém me conhecia, um chegava para o outro, falava Om Shanti, o outro Om Shanti, o outro, e aí e tal, não sei o que mais. Transformar, ser um agente transformador desse ponto, né, em que crianças vestem essa camisa, em que se cumprimentam em vez de se xingando, ou com algum símbolo de quadrilha, ou torcida organizada, que é muito comum lá, se cumprimentam com eu sou um ser de paz. Então fiquei muito impressionado quando vi o trabalho dela, e ela continuou isso, né, foi diretora de escola, trabalha com o pessoal da Cracolândia até, né, usando os conceitos, não é,
do Vivendo Valores. Então, é o meu abraço caloroso para ela, para a família dela. E vamos continuar juntos, estamos juntos, que nem o pessoal fala, nessa aventura espiritual que é a nossa vida. E terminando, eu vou cantar uma música agora chamada Pai, porque por mais que a gente fale que foram os grandes mestres espirituais que inspiraram, não é, esse conhecimento do Vivendo Nossos Valores, nós sabemos que esses mestres espirituais foram inspirados pelo Pai Supremo lá em cima. Nosso Pai, nosso Mestre, nosso Guia. E eu fiz uma música chamada Pai. Ele é carinhoso, suave, terno, como ninguém. Ele é meu amigo de toda hora, cada segundo que eu vou seguindo e descobrindo que posso ser assim também. E até me espanto quando me vejo nesse bom espelho, por gostar de amar e repartir tudo de bom, e fazer canções, tocar os corações. Ele é engraçado, bem-humorado, está sempre bem, pra me fazer rir, lembrar que a vida é alegria, que depois da noite mais tenebrosa vem o dia, e que posso ajudar a acordar quem ainda dorme triste. Ele também é ela e muito mais do que tudo isso. Auto-iluminado, sol do meu mundo. Ele é meu pai, minha mãe, professor e guia. Ele é a chama, a verdade, a semente viva. Ele é meu pai, minha mãe, professor e guia. Ele é a chama, a verdade, a semente viva. Deixa eu aproveitar a delícia desse encontro. Deixa eu eternizar a doçura desse olhar. Deixa eu aproveitar a delícia desse encontro. Deixa eu eternizar a doçura desse olhar meu. Pai, Om Shanti. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Agora eu chamo a mediadora. Ela vai ver se tem alguma pergunta. Poxa, viu, Cícero? Aqui nós fomos brindados com palavras e com música de primeira, né? Preencheu o coração de todo mundo, né? Então, assim, eu sinto que a gente foi duplamente, assim, homenageado, né? Vamos dizer que tivemos um dia muito especial. E aqui eu vou ler alguns comentários que estão tendo. Se alguém quiser fazer pergunta, também pode fazer, mas eu vou ler
alguns comentários. Om Shanti, boa noite. Parabéns, Cícero, sua história é linda, da Benedita Souza, de Fortaleza. Academia Confluência, gratidão, querido brother, pela honra e respeito. Ana Oliveira. Uhum. A Érica Gianotti, tenho muita alegria em poder estar vivenciando esse momento, tudo muito lindo, obrigada. A Kelly Tiyuki, gratidão, Cícero, Om Shanti, pelo carinho do meu trabalho em diversos locais. Até hoje encontro ex-educandos e educandas beneficiários da Cracolândia. Eles ainda me cumprimentam com Om Shanti. E que maravilha de live, querido Cícero. Salete Aquino disse, onde encontrar os CDs do Cícero? No YouTube. Atualmente só no YouTube, gente, tem um CD lá, mas tem umas 2 musiquinhas mais novinhas também que eu botei ali dentro, gratuitamente, fique à vontade. Cícero Fornari, é só entrar no YouTube, tá lá. Noite linda, gratidão imensa. Gratidão, brother, você é uma alma especial da Silvana Nascimento. Rita Natalina, parabéns, Om Shanti, gratidão, brother Cícero e a todos. E se alguém tem alguma pergunta, eu fui anotando vários pontos, eu sempre gosto de anotar, sabe, Cícero? Então, achei super importante vários pontos, mas eu pontuei aqui que impossível você ser um agente transformador se você não se transforma, não faz esse trabalho em si mesmo, né? Outro ponto também, que o Raja Yoga, nós nos conectamos com essa energia de quem nós somos, então, esse ponto de você ser um agente transformador, você tem que se conhecer, mergulhar dentro de você, que você foi mencionando, pontuando, né? Adorei isso que você fez de consultar as pessoas, né? E trazer o que cada um pensa. Então, eu fui anotando várias coisas aqui. Quais são as características para você ser um agente transformador? Então, tem uma lista imensa que ele nos trouxe. E aí ele também fala sobre essa questão, foi contando a história pessoal, fazendo um link com esse agente transformador, as pessoas que foram importantes, né? Algumas citadas. Olha, tem tanta gente. A gente tem que, né, espremer um pouquinho, senão... E ele também coloca essa questão sobre um estilo de vida, né? Que você colocou, você ser um agente transformador ter um estilo de vida, né? Que você vai se trabalhando, você vai se colocando em alguns papéis, né? E você vai ajudando nesse mundo, e você também vai as pessoas vão cooperando com você nesse processo, né? E que você também coloca a importância dessa habilidade de criar, sustentar e destruir, e que o terceiro elemento, a conexão com o Ser Supremo, né? O terceiro elemento. Eu falei, nossa, muito... Fechou com chave de ouro. E as músicas muito ricas, foi bem... Gostei dividido em 3 partes, né? Então, assim, foi tudo... Também rouquinho, mas deu para cantar um pouco. Voz maravilhosa. Então, aí vou ver se tem alguma pergunta. Se você quiser falar, que o livro... O Vivendo Nossos Valores pode ser adquirido na promoção da Brahma Kumaris, da editora Brahma Kumaris, está aí no chat. Muito inspiradora a narração, gratidão. O João Norberto falou. Gratidão por compartilhar sua história. E também o link aqui foi colocado pela Milene, eu acredito que é onde encontrar suas músicas, canal do né? YouTube, isso mesmo. E se ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente costuma terminar com um símbolo, mas dessa vez nós não vamos terminar com um símbolo. É claro que a gente vai terminar com alguma fala sua e com uma música. O que você acha? Tá bom. A música serve de meditação final, então? Pode ser. Você quer falar alguma coisa antes?
Olha, não tem muito o que falar, só agradecer, gente. Só agradecer, né? Você vê, a gente vai encontrando tanta gente boa pelo caminho. Eu sempre falo que o pessoal da Brahma Kumaris são os meus mais recentes amigos de infância, não é? A gente sente isso de uma maneira muito forte, né? E, então, eu agradeço a oportunidade, né? O serviço espiritual, físico, é o que sustenta a gente. E pode me chamar aí quando quiser, que estamos junto, que nem o pessoalzinho lá da Kelly fala, tá bom? Sim. Então, gratidão a todos por estarem aqui conosco hoje, gratidão ao convite da editora Brahma Kumaris, gratidão especial ao Cícero por compartilhar conosco tantas preciosidades. E aí se você quiser fazer a meditação e a música, aí você vê como você prefere, tá bom? Você é mediadora, fala para mim que eu faço, porque eu tô preocupado em não estender demais o negócio, né? Sim. Posso fazer a música e uma pequena meditação no final. Tá ok. Aí na música, depois a gente pode pedir então para todo mundo na música abrir as câmeras, que aí tira uma foto para ficar de lembrança. Tá bom? E aí depois você termina com a meditação. Tá bem assim? Estou vendo a Benedita aqui no cantinho de cima. Ok. Então todo mundo abre as câmeras para a gente tirar uma foto enquanto o Cícero canta uma música para nós. E depois terminamos com uma meditação. Uau, Cid Bai, socorro, gente. Só sênior aparecendo aqui. Então, essa música chama-se Drama, e é um drama que é uma mistura de tudo que a gente conhece muito bem, né? Outro dia eu tive um sonho que eu estava me agarrando em cima de um trem que estava indo a toda velocidade, né? Daí vem aquela história de a gente estar firmes no trilho do drama. Às vezes a gente precisa se segurar mesmo, porque a vida está corrida, gente. Tá nos corre, que nem o pessoal fala em São Paulo mesmo. Tem que para entender o drama é necessário rir um pouco, soltar as mãos e pés e usar as asas, saber de onde vem a força, a clareza de perceber a cor, sair do preto e cinza e entrar no colorido vivo interior. É perceber, realizar cada momento único, é ter a mente e a visão, seguindo um coração limpo. O que eu sou, pra onde vou, o que estou voltando a ver. O que eu sou, pra onde vou, o que estou voltando a ver. Que sou ponto de luz, que sou ponto de luz, consciência livre. Om Shanti. Vamos meditar um pouquinho? Você coloca uma musiquinha? Vamos ver se tem, mas se não tiver, pode ir fazendo sem a música mesmo. Posso fazer no violão um pouquinho também, de instrumental? Então tá bom, fica ótimo. Então, tá? assim. Isso agora. Uhum. Então, gratidão, Cícero, gratidão a todos. Uau. E que fique ressoando no coração de todos essas mensagens, né? Como eu sempre repito, né? Que a gente é um motoboy, a pizza veio de longe.
Então vamos lá. Mergulho dentro de mim mesmo, usando a minha memória. Primeiro arquivo profundo que eu abro é quem sou eu. E o meu arquivo mais antigo. Sou luz eterna em transformação. Sou um ponto de luz. Sou Atma, o ser vivo habitante. Espírito, ser, consciência, self. Sou paz, amor, felicidade, verdade, poder, pureza e equilíbrio. Sou a mistura disso. Sou a paz feliz e poderosa. Sou o amor puro e verdadeiro. Sou a felicidade pacífica e poderosa. Imerso nessa lembrança. Lembra agora outro arquivo, abra outro arquivo profundo. O meu lar original. A dimensão espiritual mais alta que existe além do tempo, além do espaço. Entre os ciclos de nascimentos e renascimentos da matéria na Terra, eu fico lá. Parandango, Lar Supremo. Energia dourada com tons de lilás, púrpura e vermelho. E eu me vejo como um pequeno ponto de luz, imerso nessa dimensão espiritual de pureza, paz e poder. E agora olho à minha frente, nessa memória também, e vejo a estrela de luz suprema à minha frente. Meu Pai, Deus, Alá, Jeová, Javé, Shiva, Dio, God, tantos nomes, mas Ele é meu Pai, estrela de luz suprema, e Ele está emanando raios dourados diretamente em minha direção. Ondas de amor que me abraçam, me acolhem e me nutrem. Me sinto amado, envolvido e acolhido. E mantendo essa imagem dentro da minha mente. Vou terminando a meditação, desejando que todos os seres sejam felizes, prósperos e saudáveis, e realizando um pouco mais, que eu sou uma alma plena de paz. Om Shanti. Om Shanti, até a próxima. Om Shanti, gratidão. Nossa, tanta gente aí. Muita gente querida, gente, pelo amor de Deus. Obrigada. Então, vou encerrando aqui no 1, no 2 e no 3. Om Shanti, boa